A história dos desastres naturais antecede em muito a história da humanidade. Terremotos, erupções vulcânicas, furacões, inundações. Esses eventos têm ocorrido há bilhões de anos e continuarão enquanto a Terra continuar girando. Sob essa perspectiva, a história humana também é a história da luta contra a natureza. Uma das páginas mais proeminentes dessa história de luta são os terremotos. Ao longo da história, muitos terremotos foram registrados. Alguns deles são tão violentos que se alega terem destruído civilizações e sociedades. Por exemplo, acredita-se que a civilização minoica na ilha de Creta foi destruída por volta de 1500 a.C. devido a um terremoto devastador no Mediterrâneo. Esse terremoto foi tão massivo que causou a erupção da ilha vulcânica de Thera, provocando um tsunami que atingiu as costas do Mediterrâneo. No entanto, não temos dados claros sobre este terremoto. Qual foi a magnitude do terremoto? Exatamente quais países foram afetados? Quantas pessoas perderam a vida como resultado do terremoto? Todas essas perguntas permanecem sem resposta, esbarrando nas barreiras da história. Há centenas de terremotos como este na história mundial. Hoje, vamos falar sobre terremotos para os quais temos dados mais acessíveis e examinar alguns exemplos que mostram como a humanidade falhou em sua luta contra a natureza. Claro, vale a pena acrescentar antes de começarmos. Os terremotos que discutiremos hoje não são os maiores terremotos da história, mas os terremotos mais destrutivos, os exemplos onde perdemos a luta. Na verdade, também existem exemplos em que terremotos mais severos foram superados com muito menos danos. Mas eles estão atualmente além do escopo deste vídeo. A data é 23 de janeiro de 1556. Nas primeiras horas da manhã, as regiões de Shanxi e Hubei, na China, começam o dia com um tremor violento. Um dos terremotos mais devastadores da história mundial, tanto que mais de 97 condados nas regiões de Shanxi e Gansu são diretamente afetados por este terremoto. De acordo com os anais chineses da época, o terremoto é refletido da seguinte forma: no inverno de 1556, ocorreu um desastre sísmico na província de Shanxi. Várias desgraças foram experimentadas em nosso condado de Yue. Montanhas e rios mudaram de lugar, estradas foram destruídas. Em alguns lugares, o solo subiu repentinamente para formar novas colinas, ou afundou repentinamente e novos vales foram formados. Em outras áreas, uma rachadura se abriu ou o solo se dividiu, criando novos riachos. Cabanas, residências oficiais, templos e poços foram destruídos repentinamente. De acordo com a escala Richter, a magnitude deste terremoto foi de 7,9, e de acordo com registros históricos, o número de pessoas que perderam suas vidas no terremoto foi de cerca de 830 mil. Esta figura é registrada como o terremoto com o maior número de vítimas na história. No entanto, nem todas essas perdas ocorreram durante o próprio terremoto. O número de pessoas que perderam suas vidas ao ficarem presas sob o escombro foi na verdade em torno de 100 mil. As restantes 730 mil pessoas perderam suas vidas devido a doenças epidémicas, fome e condições rigorosas de inverno que ocorreram após o terremoto. Durante este período, as pessoas no Planalto de Shanxi viviam em casas artificiais semelhantes a cavernas feitas de argila macia. Essas estruturas não eram muito duráveis e quase todas foram destruídas durante o terremoto. Este foi um dos fatores que exacerbaram a magnitude do desastre. A data é 26 de abril de 1721. A cidade de Tabriz, no Irã, foi abalada por um dos maiores terremotos da história. Pesquisas modernas determinaram que a magnitude do terremoto foi de 7,7. Durante o tremor, cerca de 3/4 da cidade foram demolidos. O total de mortes causadas por este terremoto foi estimado entre 8.000 e 150 mil. Hoje, essa figura provavelmente está em torno de 80 mil. O terremoto foi interpretado entre as pessoas como um sinal de má sorte ou ira. A destruição causada pelo terremoto desempenhou um papel significativo na bem-sucedida captura de Tabriz pelo Império Otomano em 1725 e contribuiu para as dificuldades econômicas de Tabriz na época. Após o terremoto, Tabriz foi reconstruída como estava em 791, 858, 1041 e em de 1780 a 1927, completamente destruída e reconstruída. 16 de dezembro de 1920, 19h05. Desta vez, um dos terremotos mais devastadores da história atingiu a província de Gansu, na China. De acordo com medições sísmicas, a magnitude do terremoto foi de 7,8. O tremor afetou gravemente as regiões de Lajumbo, Aiyuan e Ganyanshi, fazendo muitos prédios nesta área desabarem. Fontes antigas e relatórios indicam que o número de pessoas que perderam suas vidas no terremoto era em torno de 235 mil. No entanto, à luz de pesquisas realizadas desde 2003,
Sismólogos chineses afirmam que o número verificável de mortes está entre 258.000 e 273.000. No entanto, alguns deles também perderam suas vidas não durante o terremoto, mas devido às condições após o terremoto. A continuação das réplicas por 3 anos após o terremoto fez as pessoas temerem entrar em espaços fechados, deixando os abrigos vazios. Embora muitas pessoas tenham sobrevivido ao terremoto, muitas delas perderam suas vidas devido às severas condições de inverno. Em 1º de setembro de 1923, às 11h58, Tóquio, a capital do Japão, enfrentou um dos terremotos mais devastadores da história. O epicentro do terremoto foi a ilha Izuoshima, na Baía de Sagami, e a magnitude do terremoto foi medida como 7,9. Este terremoto, chamado de Grande Terremoto de Kanto devido ao seu impacto na região de Kanto, tornou-se um desastre completo devido aos eventos que se seguiram. Segundo relatórios do navio SS Dongola, que pertencia à Marinha Real Britânica e estava ancorado no porto de Yokohama naquele dia, a cena em Tóquio foi a seguinte: às 11h55, o navio começou a tremer violentamente. Olhando para a costa, foi observado que ocorreu um terrível terremoto. Prédios desabaram de todas as direções. Dentro de poucos minutos, a cidade estava coberta por nuvens de poeira. Quando a nuvem de poeira se dissipou, incêndios irromperam em muitos lugares, e dentro de meia hora, toda a cidade estava envolta em chamas. O grande terremoto de Kanto durou entre 4 e 10 minutos, e Tóquio foi quase completamente destruída durante o tremor. Imediatamente após o terremoto, incêndios irromperam em diferentes partes da cidade, e então o exército japonês entrou na área e começou um massacre, especialmente visando coreanos e comunistas. Segundo os relatórios iniciais preparados como resultado do grande terremoto de Kanto e o subsequente massacre de Kanto, o número de pessoas que perderam suas vidas no terremoto foi de 142.800. Em setembro de 2004, segundo relatórios preparados pela empresa de construção japonesa Kajima Kubari, o número de pessoas que perderam suas vidas no terremoto de 1923 foi determinado como sendo 105.385. Chiba, Kanaga e Shizuoka, juntamente com Tóquio, foram as prefeituras mais afetadas pelo terremoto. A data é 6 de outubro de 1948, às 1h12 da manhã. A capital do Turcomenistão, Ashgabat, que na época fazia parte da União Soviética, foi abalada por um terremoto severo com magnitude de 7,3. O epicentro do terremoto foi a aldeia de Kanakavdan, localizada a 25 km a sudoeste de Ashgabat. O tremor durou exatamente 45 segundos, durante os quais a maioria dos prédios em Ashgabat foi destruída. Segundo os sobreviventes, exceto pelas tubulações de água, a infraestrutura da cidade foi severamente danificada. 3 dias após o terremoto, a estação de trem começou a operar novamente e a eletricidade foi restaurada 6 dias depois. Além disso, vários tamanhos de danos ocorreram em cidades e vilarejos vizinhos devido a este terremoto. Devido à censura imposta pelo governo na época, o terremoto de Ashgabat não recebeu cobertura suficiente na mídia soviética. Por esse motivo, as estimativas do número de mortos no tremor variam. Enquanto fontes soviéticas relatam que cerca de 10.000 pessoas perderam suas vidas neste terremoto, relatórios posteriores sugerem que o número de mortos estimado no terremoto poderia chegar a 176.000. Em 28 de julho de 1976, às 3h42 da manhã, a cidade de Tangshan, na China, foi atingida por um terremoto com magnitude de 7,6. Este foi um dos terremotos mais extraordinários da história porque, mesmo que tenha durado apenas 14 segundos,
Esse tempo foi suficiente para Tangshan ser completamente destruída. De acordo com relatórios oficiais compartilhados pela China, 242.769 pessoas perderam suas vidas no terremoto e 164.854 pessoas ficaram gravemente feridas. No entanto, quando as mortes de indivíduos posteriormente feridos e mortes em cidades vizinhas como Pequim e Tianjin são consideradas, os cientistas estimam que pelo menos 300.000 pessoas morreram neste terremoto. Outro detalhe interessante é que Tangshan não estava localizada em uma área propensa a terremotos. Portanto, as estruturas na cidade não foram construídas para resistir a terremotos. Como resultado deste evento, houve uma catástrofe onde 85% dos prédios que atualmente estão inutilizáveis desabaram e os restantes se tornaram inutilizáveis. O envio de ajuda para a região tornou-se difícil, já que uma parte significativa das rodovias e pontes ferroviárias desabaram, exacerbando ainda mais a magnitude do desastre. Desta vez, em 26 de dezembro de 2004, às 7h58 no horário local, um terremoto com magnitude de 9,1 ocorreu a 160 km da costa oeste da Indonésia. Inicialmente, a magnitude do momento do terremoto foi calculada em 8,8, mas novas medições em 2005 mostraram que a magnitude do terremoto foi de 9,1. Este terremoto, conhecido como Terremoto de Andaman pela comunidade científica, é considerado um dos maiores desastres da história. O que tornou este desastre ainda mais catastrófico foi o tsunami que ocorreu após o terremoto, atingindo um total de 14 países diferentes. O tsunami atingiu a Indonésia aproximadamente 20 minutos após o terremoto e causou o maior dano lá. O número de mortes apenas na Indonésia ultrapassou 170.000. Juntamente com outros países como Tailândia, Índia, Maldivas, Sri Lanka e Myanmar, o número total de mortes foi relatado como 227.898. Dezenas de países ao longo das costas sul da Ásia e leste da África, afetados pelo tsunami, resultaram na perda de milhões de vidas. Como muitos dos países afetados eram empobrecidos, uma campanha de doação mundial foi lançada para ajudar a curar as feridas do tsunami. Segundo dados oficiais, o total de doações feitas à região por meio dessas campanhas excedeu 14 mil milhões de dólares. Na terça-feira, 12 de janeiro de 2010, às 16h53 no horário local, o Haiti foi atingido por um terremoto de magnitude 7. O epicentro estava na região a oeste, localizada a 25 km a oeste da capital do Haiti, Porto Príncipe. O número de pessoas que perderam suas vidas no terremoto varia entre 220.000 e 316.000. Durante o terremoto, 250.000 casas e 30.000 edifícios comerciais desabaram ou foram gravemente danificados. O fato de o Haiti ser um país pobre e enfrentar problemas habitacionais após o terremoto foi um dos fatores que exacerbaram o desastre. Além das fatalidades, estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas foram afetadas indiretamente pelo terremoto. Ao longo da história, a humanidade teve que enfrentar os desastres causados pelos terremotos e lutar com eles. Cidades foram destruídas, algumas foram reconstruídas e outras foram abandonadas, desaparecendo nas páginas empoeiradas da história. A humanidade experimentou várias vezes como as estruturas que construiu podem ser destruídas em apenas alguns minutos, ou às vezes até segundos, por terremotos. No entanto, no ponto em que estamos hoje, também temos a chance de tomar precauções contra isso. Não somos tão impotentes e indefesos contra os terremotos como éramos na história. É hora de nós, como país, agirmos com essa consciência, pois nada é mais valioso do que as vidas perdidas.